Fala, gente, sejam bem-vindos. Então, nessa aula aqui, onde a gente vai ver uma questão de vestibular, tá? Eu só não vou saber dizer para vocês se ela é da FGV ou se ela é do ITA, tá bom? Mas pelo fato dela ser curtinha assim, eu acho que ela é da FGV. Só que ela é bem complicada. Vamos dar uma olhadinha nela aqui, porque envolve aquele negócio que eu falei na outra aula, né? Que é o assunto de ficar um pouco mais formalizado, né? Enquanto era o diagrama de Venn, que o diagrama de Venn, tanto faz como é que se fala isso, né? O nome dele. Desde que você entenda que são aquelas circunferências que você aglomera os valores, os números, as coisas, e aí então você começa a fazer relações a partir disso de intersecção, união, né? E agora ficou mais formal. Então ficou formal em que sentido? Olha que formalidade bonita isso agora, ó. Ficou quase virando uma expressão matemática, né? Como se fosse aquelas expressões, a solução de uma expressão, né? A solução de uma igualdade que tem vários valores. Então significa então que está ficando mais maduro, mais formal. Vamos responder essa daqui então, para saber se você acertaria ela no vestibular e se cair alguma coisa parecida esse ano, você vai acertar. Tá bom? Gente, já vale dizer para vocês que essa aula aqui, ela faz parte de um projeto que eu tenho junto com a ETEC de Itararé, então ele está aqui no meu canal, mas também está no canal da ETEC de Itararé, tá bom? Então se você está em um canal, vai para o outro, se está no outro, vai para o um. Fechou? Gente, aqui é o seguinte, então, vamos lá. Dados os conjuntos A e B, assinale a afirmativa verdadeira. Quando é uma questão assim, geralmente ele está cobrando uma coisa muito conceitual. Assim como, professor, curta, é muito conceitual, são os conceitos meio que básicos ali. Então, o que vai me dizer as respostas são as alternativas. Então, a partir delas, que eu vou tentar descobrir aí qual está certo, qual não é certa, né? Então, vamos dar uma olhadinha na letra A. Primeiro, vamos lembrar dos símbolos, né? Na letra A aparece o símbolo U, que é união. Então, uniu os elementos de A e B, tá? Agora, a gente não está trabalhando com o diagrama de Venn, em que a gente aglomera os dois e ele cria um novo conjunto, uma bolona maior. Nesse caso aqui, então, ele vai ter um caminho, os números maiores, né? A não ser que ele tenha já elementos iguais nos dois. Então, aí seria, nesse sentido, seria um subconjunto que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Então, esse Uzinho aqui é união. E quando eu inverto o U de ponta cabeça, é intersecção, tá? Primeiro quadradinho aqui. Se eu faço o Czinho, está contido. Se eu inverto o Czinho, contém. Se eu faço o E, pertence. Se eu corto o E, não pertence, tá? Como assim? Um conjunto dentro do outro, um conjunto unido ao outro, tá? Então, na letra A, ele fala que é o A, U, B. Na verdade, ele fala o conjunto A está em união com o conjunto B, resultando num conjunto C, só que ele não escreveu o C, ele escreveu os valores, ele escreveu os elementos, que é isso que a gente está vendo aqui nesse momento. Então, na letra A, ele fala que é isso daqui, opa, 2, 4, 0 e menos 1, e a gente vai verificar isso agora. Então, se eu unir os elementos do A, eu vou começar pelos valores negativos para ficar bem organizadinho isso. Ó. O menos 1 tem nos dois, então já uniu, nem precisou unir, porque ele fazia parte dos dois, né? Esse elemento. O 0, o 1, o 2. Ô, professor, já caiu do cavalo, né? Se vocês olharem na letra A ali, ela é um elemento, é um conjunto um pouco menor, né? É um conjunto com quatro elementos ali, 2, 4, 0 e menos um. Então, nesse caso aqui, ela não é, né? Ela não é verdadeira, ela não é verídica, então ela é falsa. Por quê? Ela não tem o menos, ela não tem o um, ela não tem ali qual valor não tem, não tem o 3, porque o 3 aparece também em um e outro, já que uniu, né? Ela não tem o 5, não tem o 7, né? Ah, professor, mas ali se ele falasse que era a intersecção. Olha que legal, gente. Se ele falasse que era a intersecção, então era a, o invertido, né? Intersecção. Aí o que seria essa tal dessa intersecção? Ah, faz o diagrama. Não precisa fazer o diagrama. Você pode olhar ali os valores que tem nos dois, né? E aí fazer uma ligaçãozinha nele assim, ó. Esse e esse. Então ele está em intersecção, ó. Menos um aparece. Ah, o zero aparece nos dois? Ah, o zero aparece aqui nos dois, ó. Zero. O 4, o 2 e o 5, tá? Acabou, professor? Acabou, né? O um não aparece aqui e o 7 não aparece nesse daqui. O um não aparece no B e o 7 não aparece no A. Tá.
Então, agora, então, não é nem se fosse a união, nem se fosse a intersecção, a resposta seria essa letrinha A aí, né? Vamos dar uma olhadinha agora na letra B, já que a gente descobriu que a primeira é falso. Fzinho aqui de falso. Gente, a questãozinha de verdadeiro ou falso é um pouco mais longa, vocês devem saber disso, né? Vamos lá, então. Então, agora a gente tem a letra B. A letra B ele fala que o conjunto A em intersecção ao conjunto B menos A é igual ao conjunto zero cortado. O que que é zero cortado? Eu falei para vocês numa aula, acho que na primeira aula, que isso daqui, na segunda aula, esse aqui é o símbolo de conjunto vazio, ou seja, não possui elementos naquele conjunto. É a mesma coisa que eu colocasse uma chave e não colocasse nada dentro, tá bom? Então ele falou que o resultado desse conjunto ali, daquelas operações, né? Você percebe já que estão fazendo as operações aqui? Tá unindo, tá intersecção, tá certo? E subtraindo, né, que está fazendo a diferença, mas tudo isso, então, já são operações. Então, o resultado disso eu posso dizer que é um conjunto novo, tá? E quando eu faço isso, A intersecção a B, você vai ter que fazer primeiro o quê? Você tem que entender esse conjunto aqui, A menos B. Perdão, B menos A. Então, B menos A, eu vou escrever os elementos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. B menos A são os elementos do B, perdão, os elementos do B, subtraindo os elementos do A. Olha no diagrama como seria fácil isso, ó. Esse é o A, esse é o B, tá? Então, todos os que têm o B e a intersecção, vai cair tudo fora. Vai sobrar somente aquela meia-lua que eu falo para vocês, né? E essa meia-lua vai ter ali, então, alguns elementos, tá? Tá, professor? Pelo diagrama eu entendi. Agora faz pela fórmula ali. Tá? Pela fórmula, então, vai ser, então, o conjunto A em intersecção a essa chave aqui. Eu vou colocar dentro da chave o conjunto dos números que são a diferença de B subtraindo do A. Então, eu vou tirar do B os que já tem no A. O menos 1 tem no A? Tem, então subtraio. O 4 tem no A? Tem, então subtraio. O 2 tem no A? Tem, então eu subtraio, tiro fora. O 0 tem? Tem. O 5 tem? Tem. E o 7 não tem, né? Ah, professor, então o 7 vai junto. Não, o 7 ele foi embora junto com o B, junto com o. Perdão, não foi não. Ele foi embora, ele ficou ali, né? Então o 7 foi aquela minha meia-lua, ele é o número 7. E quem foi embora junto com o B? O 3 foi embora junto com o B e o 1 foi embora junto com o B do outro lado. Então aqui eu só tenho quem? O 7. E olha que legal, achei bem legal isso, tá? Porque ele fala assim, ó, o A em intersecção com esse conjunto em que ele só tem o elemento número 7, olha só o que eu falei. Tem o 7 no conjunto A? Não tem. Não tem o 7 no conjunto A. Então, significa o que nesse caso aqui? Significa que o resultado disso é o conjunto vazio. Como assim, professor? Seria que o conjunto A, pelo diagrama, ele ia estar fora. Não, perdão, o conjunto em que os valores é o 7, né? Deixa eu colocar ele dentro ali. Em que os valores é o 7, é B menos A. E aqui, então, seria também o 7, né? E o conjunto A tem os outros elementos ali, ó, ele estaria fora. Ele tem o 1, o 2 não possui intersecção, tá? Não contém, não está contido. Então, significa o quê? Significa que ele não tem relação. E quando não tem relação, significa que o resultado desta intersecção aqui, ele é um conjunto conhecido como conjunto vazio, que é esse símbolo aqui, né? Ou é o símbolo que eu utilizei aqui embaixo. E olha que legal, o que significa nisso? Que dessa relação aqui, quando a gente faz a intersecção deles, não tem nada, não tem como intersectar eles aqui, cruzar eles, porque não tem valor. Então, qual valor eu coloco? Nenhum. Quando eu não ponho nenhum, a gente conhece isso como sendo o conjunto vazio. Tá bom, gente? A respeito da A e a B, que é a letrinha C, nossa, pagou a letra C, que é a letrinha C, na letra D, vou deixar para vocês aí nos comentários, conversarem um pouquinho aí nos comentários, tá bom? Por que elas não são verdadeiras, mas tá meio que na cara isso, você consegue ver. E na letra D também, deixar aí para vocês comentarem, tá? Então a verídica aqui, a verdadeira é a nossa letrinha B. Tá? E no vestibular, gente, não vai ficar verificando se as outras são verdadeiras ou falsas. Se você tem certeza que essa daqui é verdadeira, ó, marca o V e para de ficar pensando nisso. Tem gente que fica voltando e voltando e voltando, tá? Não fica nisso aí, não. Fechou? Galera, muito obrigado por me acompanharem aqui, né? Essa aula é só isso mesmo. Na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho de conjuntos aí, alguns conjuntos especiais, conjunto vazio, o conjunto de um único elemento e como a gente consegue fazer elemento conjunto das partes.
e começar a aparecer as primeiras formulazinhas aí que podem cair no seu vestibular. Fechou? Galera, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.